Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é uma aula de biologia a respeito do conteúdo de ecologia. Essa aula tratará dos biomas brasileiros e ela é a parte 2. Os biomas apresentados aqui serão a Caatinga, o Cerrado, Campos e as zonas de transição. Essa aula foi elaborada pela equipe de biologia do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Bom, para a gente situar todo mundo no mesmo ponto, independente de quem assistiu a primeira aula ou vai assistir primeiro essa, porque eles são relativamente independentes, então traçar aqui um paralelo de localização. Nesse mapa, então, estão localizados os biomas e a gente vai então ver o posicionamento deles no mapa. Aqui, número 1 em verde, eu tenho o meu bioma amazônico. O número 2 aqui em amarelo, eu tenho meu bioma Caatinga. 3 aqui no Rio Grande do Sul, os Campos Sulinos. 4, que pega aqui o Planalto Central, é o Cerrado. O 5, que é esse verde musgo, Mata Atlântica, que agora a Mata de Araucária, que fica aqui Paraná, Santa Catarina, ela já está incorporada nessa Mata Atlântica. 6, em azul, aqui Pantanal. O 7 é esse vermelho que vem aqui pela costa brasileira. Nós temos uma costa brasileira enorme, lembrando que o Brasil é o primeiro país, né, em extensão, o maior país da América do Sul. Então, em vermelhinho aqui temos o nosso bioma costeiro. E temos as áreas de transição. O número 8 aqui, num rosinha bem clara, é a transição Amazônia-Caatinga. O 9 no rosinha um pouco mais claro, um salmãozinho, transição Amazônia-Cerrado. E o 10, que está aqui num cinza bem clarinho, transição Cerrado-Caatinga. Como o Brasil, eu já falei, é o maior país aqui da América do Sul, então ele tem uma extensão muito grande e dá uma variedade, uma heterogeneidade espacial e climática grande, que suporta uma variedade grande de biomas. Lembrando que por aqui, assim, passa a minha linha do Equador, por aqui, assim, mais ou menos, passa o meu trópico de Capricórnio. Então, para cá eu tenho uma região subtropical, aqui uma região tropical e aqui eu tenho o Equador. Vejam, o que me dá uma heterogeneidade bem grande e propicia uma formação de biomas diferentes ao longo do meu território. Bom, então, na aula 1 nós falamos de Mata de Araucária, falamos de Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal e da vegetação litorânea. Hoje, nessa aula de biomas, continuação, nós vamos tratar dos ambientes um pouco mais secos. Então, a gente vai tratar da Caatinga, do Cerrado, os Campos Sulinos, também chamados de Pampas, e essa mata de cocais, na verdade, ela é uma região de transição. Nós vimos que tem 3 regiões de transição, ela é uma dessas regiões de transição. Campos Sulinos. Em muitos livros vocês verão o nome Pampas. Ele é esse bioma aqui que está restrito aqui à minha região sul do país. Quando eu olho um pampa, eu vejo então grande quantidade de gramíneas presentes, chama muita atenção essas gramíneas. Existem muitas espécies de gramíneas cobrindo o solo. Eu tenho algumas árvores bem espaçadas. Eu não chego a ter um dossel fechado, então a copa de uma árvore não encosta na outra. Posso ter regiões de matas acompanhando cursos de águas. Que matas são essas? Matas ciliares, que ficam ao redor de rios, né? Matas de encosta, tem até algumas formações arbustivas, mas o que chama muito a atenção é essa grande quantidade de gramíneas cobrindo o solo. É um bioma bem antigo, estima-se que o homem tenha chegado aqui por volta de 12 mil anos, então veja que ele já existia antes da chegada do homem. Foi muito aproveitado como pasto, então muitos animais foram criados aqui nesse pasto. Então aqui, diversidade de vegetação,
esse capim aqui, barba de bode, tá? Ele é mais alto, esbranquiçado aqui nas pontas. Vejam, eu tenho um ambiente bem plano, eu vejo longe. Provavelmente essa mata aqui está acompanhando algum recurso de água, e por isso eu tenho essa mata mais fechada. Ó, aqui tem uma aguinha passando, então provavelmente aqui eu tenho um curso maior de água. E aí eu tenho aqui então essa mata mais fechada, mas me chama a atenção essa gramínea aqui, seguindo um terreno mais plano, tá certo? Tem uma variedade grande de espécies, então aproximadamente 3.000 espécies de plantas. De gramíneas eu tenho 450 espécies de gramíneas, isso tudo aqui são estimativas, porque como já foi tratado na aula de biomas 1, e aqui eu vou tratar de novo, eu não tenho em nenhum dos meus biomas brasileiros um fechamento em número de espécies. Cada vez que se fazem inventários, cada vez que se fazem coletas, eu descubro um número de espécies elevados, tá? O pampa, ele nos chama atenção porque eu tenho também algumas espécies, ó, lenhosas grandes presentes ali no pampa. Chego a ter algumas cactáceas também, em alguns locais de solo mais rochoso. Então, veja, embora me chame muita atenção essas gramíneas, eu tenho plantas de diferentes formatos estruturais presentes nos campos sulinos. Espécies animais, variedade enorme de tipos de espécies. Então, eu tenho aproximadamente 500 espécies de aves, em torno de 100 espécies de mamíferos, né? Isso são aqueles que são amostrados, mas, como eu falei, cada vez que você for entre os inventários, descobre espécies novas. Esse aqui é o sapinho de barriga vermelha. Esse vermelho normalmente dá uma indicação de perigo. Animais que têm essa coloração vermelho, esse sapinho, inclusive, quando atacado, ele vira a barriga para cima para mostrar esse vermelho e espantar predadores. Esse animal aqui é chamado de zorrilho, ele tem um cheiro característico muito forte que ele usa para espantar predadores. E esse aqui é um beija-flor de barba azul, né? Também característico lá da região dos pampas, tá? Existem animais ameaçados de extinção presentes ali naquela área, principalmente porque as áreas destinadas a plantios, a agricultura, têm crescido naquelas áreas, então vão expulsando os animais do seu ambiente nativo. Caatinga. A caatinga, então, vem ca, significa mata, e tinga, branca. Da onde vem este nome? Quando eu olho essa vegetação aqui, eu percebo a presença de cactáceas. Então, essas cactáceas, elas têm o caule suculento, um caule mais grosso, que serve para armazenar água. E esses cactos, eles são verdinhos, né? O caule deles é bem verdinho. Por quê? Esse caule não só ele armazena água, mas ele é responsável por fazer a fotossíntese da planta. Cadê as folhas aqui? As folhas estão diminutas, elas estão reduzidas a espinhos. Por que isso? O espinho, além de conferir uma proteção para a planta, mas quando eu reduzo a minha área da folha a um espinho, essa minha folha evita a perda de água. Essa vegetação lateral aqui, veja, tem folhas, mas as folhas são pequenas. Eu não tenho folhas largas, como as que eu vejo, por exemplo, em Mata Atlântica, em Amazônia, que não tem problema de falta d'água. Aqui as folhas são muito pequenas. Por quê? Quanto maior a área foliar, maior a perda de água por transpiração. Então, se eu tenho uma área foliar pequena, eu perco menos água. Se a minha caatinga ocorre num ambiente de clima árido, semiárido, então eu tenho problema de falta de água, eu tenho uma seca que pode durar 9 meses, então essa falta de água aqui faz com que os meus vegetais tenham que ter uma forma de armazenar água. Como eles vão armazenar? Nos caules suculentos. Às vezes eu tenho raízes que estão embaixo da terra e que são também fontes de armazenar água e nutrientes, para que eles passem por esse período de seca. E muitas plantas perdem as folhas. Quando perdem as folhas, eu tenho apenas um caule esbranquiçado, e daí vem o nome caatinga. Eu vejo aquele caule esbranquiçado, não vejo as folhas, por isso uma mata branca. Vejam que a caatinga é uma grande região no Nordeste brasileiro, tá? Desse meu clima árido e semiárido. Muitos rios têm um leito seco no período da seca. E os solos são rasos,
são pedregosos, e aí eu não tenho esse solo armazenando água no período da seca. Perfeito? Bom, a minha vegetação, então, eu tenho predominantemente arbustos, tenho muitas cactáceas presentes aqui, essas palmas presentes aqui na caatinga, certo? As espécies, então, para sobreviver, como eu já falei, reduzem as folhas. Vejam, eu não tenho aquela mata com dossel fechado, com folhas largas. Eu tenho folhas pequenininhas, em muitos casos essas folhas transformadas em espinhos, e eu tenho um caule que faz essa função fotossintetizante, além dele ser suculento, armazenar água. Muitas raízes tuberosas, então crescem embaixo da terra e vão armazenar água e nutrientes para passar por um período de seca. Agora, eu tenho aqui esse umbuzeiro, por exemplo, olha aqui, produz umbu, né? Tenho algumas plantas que são produtoras de folhas. Tenho os cactos, tenho bromélias, que são característicos também aqui dessa região, são plantas chamadas de suculentas, então armazenam água no seu interior. Uma flora rica com 932 espécies de plantas. E vejam, são bem adaptadas a esse ambiente de falta de água, né? Então é uma vegetação que eu chamo de xeromórfica. Xero, seca, mórfica, forma, né? Tem uma forma adaptada a passar por períodos de seca. A minha fauna também é bem rica, e a fauna, ela é comportamentalmente adaptada a esse período de seca. Então vejam, o que esses animais vão fazer? Eles tentam reduzir a perda de água. Geralmente armazenam água no interior do seu corpo. A urina, ela geralmente é menos abundante, normalmente ela é mais densa. Eu tenho uma urina que vai tentar reter o máximo de água possível. Muitos animais, pela respiração, tentam reabsorver a quantidade de água e desenvolvem estratégias para viver nesse ambiente. Então, que estratégias são essas? Viver na sombra de rochedos, aproveitar a sombra de arbustos, abrigos. Então, o cupinzeiro, por exemplo, os cupins vivem ali, mas normalmente por baixo do cupinzeiro eu tenho um ambiente, um microclima mais agradável. Nesse microclima, muitos animais vivem ali. Se eu derrubo um cupinzeiro, eu verifico que ali embaixo eu tenho aranhas, eu tenho insetos, muitas vezes até animais como roedores, como cobras vivendo ali embaixo, aproveitando o quê? Aproveitando um microclima mais agradável, tá? Muitos animais não saem durante o dia, realizam as atividades à noite. Por quê? Porque aí eu não tenho aquele sol forte ali com um período mais seco, tá? Anfíbios. Anfíbios são animais que a gente sempre pensa associados a um ambiente úmido. Então, põe seus ovos na água, vão fazer a reprodução na água, mas existem anfíbios lá que, por exemplo, no período de seca se enterram no solo. E eles vão sair quando? Após as chuvas. Quando tem as chuvas, então eles saem e se reproduzem nesse período. Professora, mas 9 meses de seca, o que eles fazem? Eles ficam num período de, como se fosse uma hibernação. Eles reduzem o seu metabolismo, entram numa estivação, e aí quando vem essa chuva, então eles saem para suas atividades. Vejam que apesar do ambiente não ser um ambiente que eu pensaria em agradável, com uma fauna muito rica, mas tem 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, 177 espécies de répteis e assim sucessivamente. Vejam, 79 espécies de anfíbios, animais normalmente ligados a um ambiente úmido, né? Aqui eu botei alguns exemplos, e esse ser aqui, a ararinha azul, infelizmente ela foi extinta na natureza. Existem muitos animais da caatinga que estão em risco de extinção. Essa aqui ela não existe mais na natureza, ela existe em criadouros. Há o projeto de tentar devolver esse animal à natureza. Chegamos então ao meu cerrado. É onde a gente vai gastar mais tempo. Por quê? Porque o Distrito Federal está aqui, ó, ele fica incrustado bem no meio do meu cerrado. Isso aqui é onde eu tenho a minha vegetação de cerrado. Vejam, ele é o segundo maior domínio morfoclimático aqui do meu Brasil. Eu tenho a Amazônia, que ocupa quase metade do meu território brasileiro, e depois eu tenho aqui o Cerrado, que ocupa uma grande área. Ele ocupa todo aqui o meu Planalto Central. E é importante que a gente saiba que nesse cerrado eu tenho então
o nascimento de rios que vão formar as principais bacias hidrográficas brasileiras. Então, vejam, 78% das águas da bacia Tocantins-Araguaia vem aqui do Cerrado. 70% das águas da bacia do São Francisco vem aqui do Cerrado. E 48% da bacia do Paraná também tem origem aqui no Cerrado, né? Nós temos uma região aqui no Distrito Federal chamado Águas Emendadas, aonde eu tenho essas nascentes dessas bacias hidrográficas brasileiras ali, certo? Para eu continuar tendo essas bacias hidrográficas, é necessária a manutenção da minha vegetação. Por quê? Porque conforme eu vou tirando a vegetação, eu vou expondo nascentes e eu vou fazendo com que essas nascentes acabam perdendo a sua característica de estar produzindo, colocando água ali. Eu posso ter a seca dessas nascentes. Bom, nós temos 3 aquíferos aqui. O mais conhecido é o aquífero Guarani. Então, o que são aquíferos? São aquelas grandes bolsões de água subterrânea. E elas são infiltradas, são alimentadas aqui no Cerrado. Então, o Cerrado, ele garante o suprimento de água para todo o nosso país. Por isso é importante a gente manter a nossa vegetação. Sendo que o Cerrado, há estimativas de que ele já foi desmatado em torno de 50% até 80%, há estimativas. Então vejam, quanto mais eu retiro essa vegetação, eu posso influenciar aqui na água que a gente tem. Tá? O Cerrado é um hotspot mundial. O que é hotspot? Então, é um local, um bioma com uma alta diversidade e muito ameaçado e que tem espécies endêmicas aqui, tá? Isso é um hotspot mundial. O Cerrado é um hotspot mundial. O Cerrado é considerado das savanas mais ricas do planeta, tá? Então, eu tenho aqui 5% de toda a biodiversidade do planeta eu tenho no Cerrado. E 30% dos seres vivos identificados no Brasil são aqui do Cerrado. Vejam, é uma quantidade enorme de biodiversidade presente aqui e que a gente está perdendo. Por quê? Porque o Cerrado é muito ameaçado por conta das nossas fronteiras agrícolas. Lembrando que o solo do Cerrado é um solo rico em alumínio, é um solo pobre, mas que pode ser corrigido. Porque os terrenos são planos e eu posso corrigir esse solo, muitas pessoas têm utilizado o solo para agricultura. Agora, quanto mais áreas eu abro para agricultura, eu tiro a vegetação do Cerrado. O clima aqui é um clima tropical e o que me chama bastante atenção é que eu tenho 2 estações muito definidas, estação seca e estação chuvosa. A minha estação chuvosa, ela é normalmente de outubro a abril e nessa estação eu tenho um alto índice pluviométrico. 90% das chuvas ocorre nesse meu período de chuva. E eu tenho um período de seca, que vai de maio a setembro, onde eu praticamente não tenho chuva. Provavelmente todos vocês já ouviram em jornais locais, telejornais, falando: ah, Brasília está 100 dias sem chuva, 100 e tantos dias sem chuva. Porque nesse período as minhas chuvas elas são esparsas, né? Então eu tenho aqui 10% da chuva nesse meu período da seca. E essa foto aqui, ela mostra um cerrado característico, um cerrado típico. Vejam, muitas gramíneas cobrindo o solo, árvores, arbustos espaçados, característico de savana. Bom, a minha vegetação então do cerrado, o que chama a atenção? Se eu penso em cerrado, eu tenho que pensar gramíneas cobrindo o solo, árvores e arbustos tortuosos, essa casca grossa, tá? E uma coisa que eu não vejo, mas que é importante a gente saber, é que eu tenho raízes profundas. Então, às vezes a gente está no período da seca e eu passo de carro e vejo a vegetação do cerrado verde. E eu penso, mas está na seca, como que elas estão verdinhas? Porque o cerrado cresce mais para baixo do que para cima. As raízes crescem profundamente e vão buscar água em aquíferos e em lençol de água subterrâneo. A minha riqueza muito alta, em torno de 12.356 espécies ocorrem aqui no meu cerrado, tá? Eu tenho aqui uma estimativa que plantas pteridófitas e fanerógamas, né? Essa minha flora vascular soma em torno de 11.600 espécies, tá? Então, aproximadamente 44% da flora endêmica está presente aqui no meu cerrado. Eu tenho dessa enorme quantidade de vegetais, 44% de flora endêmica, ou seja, são plantas que vão ocorrer apenas ali no cerrado, tá?
Alguns exemplos de plantas do cerrado, eu tenho piqui, pau-terra, barbatimão, o ipê é bem conhecido, né, da gente, que floresce bastante aqui. Capim dourado, que o pessoal usa para artesanato, também é bem característico aqui, certo? Muitas espécies do cerrado têm uso medicinal e muitas espécies são utilizadas na alimentação. Então, o piqui, né, é bem conhecido na alimentação. O buriti, né, a mangaba, que é essa aqui, né, a semente de bauru também é utilizada na alimentação. Essa minha vegetação do cerrado, ela é dividida em algumas fitofisionomias. Então, o que é isso? A minha forma, a minha fisionomia da vegetação, ela é diferente. Eu quero chamar a atenção porque muitas características são peculiares a fitofisionomias diferentes. E o que faz com que a minha vegetação tenha formas e tipos diferentes? Muitas coisas. Quantidade de água. Aqui, ó, em cinza, eu tenho quanto que o meu lençol freático aflora, tá? Então, vejam, existem vegetações, formações vegetais que têm um afloramento de água aqui, ó, bem próximo. Então, essa água bem próxima contribui para o afloramento de um certo tipo de vegetação. Outras vezes, essa minha quantidade de água é bem profunda, é mais difícil chegar a ela. Eu tenho fogo que ocorre periodicamente no cerrado. Esse fogo impacta essa minha formação vegetal. Tenho a presença de animais que às vezes transportam sementes de um local para o outro, que vai impactar também. E tem a presença do homem. O homem, ele desmatando ou colocando fogo em diferentes áreas ou trazendo espécies de um local para o outro, ele acaba impactando também. A grosso modo, o meu cerrado, ele tem formações campestres. Então, essas formações campestres, vejam, basicamente gramíneas. Eu praticamente não tenho árvores nem arbustos aqui. Minhas formações savânicas. Então, quando a gente viu biomas mundiais, nós vimos como é que são savanas. Eu tenho gramíneas cobrindo o solo, veja, eu tenho as gramíneas aqui presentes. E tenho árvores e arbustos mais espaçados. No caso do meu cerrado, essas árvores tendem a ser mais baixas, tortuosas e com a casca mais grossa, tá? Mas tenho aqui, ó, algumas espécies de palmeiras e tenho buritis que são ligados. Vejam aqui a grande quantidade de água no solo. Normalmente eu tenho afloramentos de água nessa região. E tem as fitofisionomias que são florestais. Florestais, então eu tenho plantas maiores. Nem sempre são tão tortas quanto as formações savânicas. Tem uma certa tortuosidade, mas eu tenho plantas de caules mais retos, tá? Nessas formações de matas, então eu tenho o meu cerradão, onde eu tenho espécies aqui que crescem mais, os troncos ainda são meio tortuosos, tá? Tenho a mata seca, mas vejam que eu tenho a água chega aqui mais próximo, e aqui eu tenho essa mata seca, muitas espécies deciduas e semideciduas. Tenho aqui a minha mata de galeria, vejam, galeria, eu tenho um dossel aqui fechado. A copa de uma árvore encosta na outra, perfeito? E eu tenho a mata ciliar. A mata ciliar, ela lembra cílios. Ela vai em volta do meu recurso de água, mas eu não tenho o dossel se tocando aqui. Basicamente, a diferença de mata de ciliar e mata de galeria é essa. Aqui eu fecho, se eu tiver aqui por baixo, eu não vejo o céu. Eu vejo as copas se tocando. Na mata ciliar, se eu tiver aqui, eu vejo o céu, porque as copas não se tocam. Bom, então, como eu falei para vocês, o cerrado ele tem formações campestres. Quais são essas formações campestres? A grosso modo, eu tenho 3. Campo sujo, campo limpo e campo rupestre. O meu campo sujo é isso aqui, ó. Eu tenho muitas gramíneas, mas eu tenho aqui ó, uns arbustos, umas ervas meio espaçadas. Então, a presença desses arbustos, dessas ervas, confere a essa visualização de não apenas gramíneas, mas a presença dessas estruturas maiores aqui. Então, eu digo que isso é um campo sujo. O meu campo limpo, veja, eu olho, eu tenho praticamente gramíneas. Opa, tem uma canela de heno aqui? Tem. Algumas vezes aparece uma vegetação maiorzinha, mas a quantidade delas é muito pequena em relação ao meu campo sujo. E eu tenho o campo rupestre. O que é esse campo rupestre? Eu vou ter manchas. Manchas de campo sujo, manchas de campo limpo. Então, quando eu vejo uma vegetação onde eu tenho cremeado campo limpo, campo sujo, eu chamo de campo rupestre.
Às vezes, eu tenho um afloramento de rocha nesse meu campo rupestre, o que vai dar uma diferença no meu terreno, tá? Mas tecnicamente eu posso separar esses meus tipos campestres em campo de murunduns, campo limpo úmido, campo limpo com murunduns, mas isso é para quem vai trabalhar mais especificamente. Para a gente importa esses três: campo limpo, campo sujo, rupestre. As formações savânicas, então, eu tenho aqui o meu cerrado no sentido estricto, né, que é a minha formação típica característica de cerrado. Eu vou ter, então, o palmeiral, vou ter as veredas e vou ter o campo cerrado. Muito bem. Qual é a diferença do meu campo cerrado para um cerrado estricto? Se eu tenho concentração de manchas de vegetais maiores em determinados locais, eu tenho meu parque cerrado ou meu campo cerrado. E o meu cerrado senso estricto, eu tenho aquela característica típica: gramíneas e vegetais tortuosos levemente espaçados. O palmeiral, o nome já diz, eu tenho espécies de palmeiras e normalmente eu tenho alguma palmeira em destaque, tá? As minhas dicotiledôneas quase não aparecem. E a minha vereda é quando esse meu palmeiral, ele é característico de buritis. Então eu tenho esse afloramento de água aqui, essa presença de água de solos alagadiços permite que o meu buriti cresça aqui. Então essa é a minha vereda. As formações florestais, então, eu vou ter o meu cerradão, que é aquela minha mata seca, onde eu tenho espécies mais altas, características de cerrado, e eu vou ter duas vegetações com uma predominância importante para me chamar a atenção: mata ciliar e mata de galeria. Essas duas aqui, elas são associadas a recursos de água. Então, olha aqui, eu vejo o rio e eu não tenho a copa tocando, mata ciliar. Opa, olha aqui a copa tocando, isso aqui é uma mata de galeria, tá? E aqui eu tenho o caso, então, da minha mata seca, do meu cerradão, tá? Então, os terrenos aqui, eles são mais bem drenados, eu não tenho tanto aquele alagadiço, não tenho associação com recursos de água, então aqui eu tenho aquela minha mata mais seca, tá? Fauna do cerrado, ela é extremamente rica, como eu já falei, isso aqui é um hotspot mundial. Característico daqui o nosso lobo-guará. Lembrando que o lobo-guará anda um bocado, então ele se percorre praticamente todo o meu cerrado, que é o segundo maior domínio morfoclimático do Brasil. Eu tenho tanto aquele tamanduá grande, o tamanduá bandeira, como eu tenho esse aqui também, que é o meu tamanduá mirim, tá? Espécies de aves características, então o meu gavião cinza aqui presente, uma fauna de insetos extremamente rica. Aqui eu coloquei, né, então 158 espécies de serpentes, 74 espécies de lagartos, 209 espécies de anfíbios, 800 espécies de peixe, 1000 espécies de borboletas, 10.000 espécies de mariposa, para vocês terem uma ideia de como essa minha fauna no cerrado, ela é extremamente rica. Estamos perdendo muita fauna, por quê? Por causa da minha fragmentação de hábitat. O que é essa fragmentação? Eu vou criando fronteira, expandindo fronteiras agrícolas, vou aumentando a minha área de cultivo, de agricultura e agropecuária, então meu cerrado vai ficar restrito a manchas. Essas manchas vão reduzindo a área aonde esses animais andam, vão reduzindo a que eu tenho um patrimônio genético que vá sendo transmitido de uma geração para outra. Eu vou passando a ter fragmentos de mata e animais restritos àquela mata, aonde eu vou acabar tendo todo mundo parente ali, né? Introdução de espécies exóticas, então, para manter o gado, estão introduzindo capins africanos aqui. Esse capim, ele tem uma expansão, produção de sementes muito maior do que os nossos capins, e ele está entrando em áreas, principalmente em áreas preservadas. O capim gordura é um exemplo de uma espécie exótica que está brigando com a nossa espécie nativa. Esse capim gordura, ele não é típico daqui, então ele acaba tirando vegetais que vão manter animais que vivem aqui na nossa região do Cerrado. O fogo. Então, vamos lá, nós temos um período de 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Nesse meu período de seca, eu tenho uma grande quantidade de serrapilheira, que são restos de folhas, de galhos, de ramos, que caem e ficam acumulados aqui. Essa vegetação seca caída em cima do solo
além de um período de grande seca, de grande estiagem, propiciam a que ocorram queimadas. Então, o cerrado ele pode pegar fogo espontaneamente ou não. Eu tenho o ser humano também botando fogo no cerrado para limpar áreas, né? Então, o que que acontece? Quando esse fogo ocorre, ele queima a nossa vegetação. O que deve chamar a atenção é que, diferente de uma queimada na Califórnia, por exemplo, onde o fogo fica muito tempo numa determinada área, aqui no cerrado, ele seca rapidamente o ar, ele seca as folhas da vegetação lenhosa, ele queima essa vegetação aqui, mas normalmente ele passa rápido. Se ele passa rápido, o meu solo ele não entra numa temperatura muito alta. Eu tenho aproximadamente 5 centímetros de solo, que varia muito a temperatura, e depois disso eu não tenho uma variação de temperatura muito grande no solo. Então, raízes profundas, como a minha vegetação tem, raízes que armazenam água, alguns caules subterrâneos, sementes que ficam no solo, eles acabam então sobrevivendo à passagem do fogo. Depois que o fogo passa, como eu tenho raízes subterrâneas, às vezes caules subterrâneos, sementes que ficaram aqui após a passagem do fogo, eu tenho uma rebrota rápida no cerrado. Então é comum a gente ver o caule preto e aí folhinhas nascendo para todo lado. Por quê? Porque depois que o fogo passa muito rápido, ele não modifica tanto essa temperatura do solo. A minha casca grossa aqui na vegetação também faz com que essa casca queime, mas o cerne, o núcleo do vegetal permaneça, tá? Uma outra coisa que acontece é que essa queimada dessa palha, dessa liteira que tá aqui, faz com que eu tenha muita fuligem particulada e depois, quando vierem as chuvas ou o vento, faz com que essa fuligem vá de um local para o outro e volte a mineralizar o solo, tá? Ah, professora, então se eu tenho rebrota após o fogo, se eu tenho sementes que brotam após o fogo, porque o fogo escarifica, né? Quebra aquela casca da semente, permite a rebrota. Então o fogo é bom? Não. Já tem estudos mostrando que se eu aumento a frequência de queimadas, eu vou baixando o tamanho da minha vegetação e essa queimada com uma frequência muito alta mata, diminui a minha biodiversidade. Além do que, e os animais vão para onde? Esses meus animais, se eles passam pelo fogo, o animal não consegue rebrotar após o fogo. Quando eu tenho um ambiente muito grande de vegetação, eu posso ter esse meu animal correndo de uma área que pegou fogo para outra. Mas como eu falei, eu tenho a fronteira agrícola aumentando muito. Essa fronteira agrícola aumentando está transformando o cerrado em manchas e o animal vai correr para onde? Não tem para onde ele correr. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado e pensar, não, o cerrado pega fogo, ele é resistente ao fogo, vamos tocar fogo mesmo. Não, não vamos tocar fogo mesmo, tá? Sabe-se que se eu fecho muito uma área e eu não deixo essa área pegar fogo, a quantidade de matéria seca aqui vai ser grande. E aí quando o fogo pegar, aí sim esse fogo vai ficar muito tempo numa área. Então vejam, eu tenho que ter um balanço. Eu não posso ter uma área que não pega fogo nunca, porque quando ela pegar fogo, esse fogo vai ser intenso e aí vai matar tudo. Mas eu também não dar fogo sucessivamente, muito frequentemente, porque eu diminuo a biodiversidade e aí eu também reduzo o tamanho da minha vegetação e os animais não têm para onde ir. Bom, zonas de transição. Como o próprio nome disse, eles ficam entre dois biomas característicos. Essa zona de transição a gente chama de ecótone ou ecótono e nós já falamos sobre elas lá nos conceitos de ecologia. Eu tenho 3 áreas de transição principais. Então, essa primeira área aqui é a transição Amazônia-Caatinga. Essa área aqui, ela foi durante muito tempo denominada Mata de Cocais, mas o nome que se usa mais hoje em dia é transição Amazônia-Caatinga. Perfeito? Acredita-se que esses cocais, eu tinha cocais originais, mas que muitas áreas desmatadas acabaram tendo uma vegetação secundária de mais cocais, certo? Essa minha segunda área aqui, ela é uma área de transição Amazônia-Cerrado. Cerrado fica aqui no meu Planalto Central, é uma área de transição Amazônia-Cerrado. E aqui o número 3 em verdinho, eu tenho a transição Cerrado-Caatinga.
Vejam, o que eu vou ter nessas áreas? Normalmente eu tenho uma biodiversidade alta. Por que eu tenho uma biodiversidade alta? Porque eu vou ter nessa área espécies que pertencem a 2 biomas. Então, aqui no 2, que é a transição Amazônia-Cerrado, provavelmente eu vou encontrar espécies vindas da Amazônia e espécies vindas do Cerrado. É uma área onde animais usam para migração de um lado ao outro. Assim como aqui, na transição Amazônia-Caatinga-Cocais, eu vou ter espécies amazônicas e espécies caatinga. E vou ter animais migrando de uma área a outra. E nessa aqui, no caso, transição Cerrado-Caatinga, eu vou ter espécies Cerrado, espécies Caatinga e animais migrando por aqui. Animais que têm a capacidade de grande deslocamento provavelmente vão andar em todas essas regiões tranquilamente, tá? Então, as onças pardas, onça pintada, são animais que deslocam muito, vão andar por todas essas áreas. Eles têm algumas características típicas, mas têm características presentes aos biomas em que eles estão fazendo a transição. Então aqui, mata de cocais, como o próprio nome diz, eu tenho muitas palmeiras. No caso dessa aqui é um buriti. É uma área alagada aqui, é onde eu tenho bastante umidade, né? Essa transição Amazônia-Caatinga, então, é uma área de umidade, lembrando que ela vem de Amazônia. Professora, a Caatinga é seca. Mas ela não vai ser tão seca quanto a Caatinga, porque ela ainda mantém características vindas da Amazônia. E ela é bem exuberante, né? Ela avança ali em direção ao Nordeste. A vegetação natural, então, é onde eu tenho coqueiros, né? Vários tipos de palmeiras. E normalmente ela recebe o nome dependendo do tipo de palmeira que ela tem ali. Então eu tenho babaçu, tenho carnaúba, tenho uma série de outras espécies de coquinhos ali. Veja, ela fica aqui nessa área, bem na transição Amazônia-Caatinga, mas vejam que ela faz uma certa fronteira aqui com o cerrado também. Então eu posso ter algumas espécies de cerrado aqui nessa área periférica à mata de cocais. Que animais vivem aqui? Geralmente animais que usam coquinhos como sua alimentação. Então, no caso de aves, geralmente essas que têm esse bico grosso, afiado, capaz de quebrar esses coquinhos e aproveitar essa alimentação. Roedores também têm grande quantidade. Por quê? Porque eles aproveitam esses coquinhos na sua alimentação. Muitas vezes esses animais acabam fazendo então a dispersão de sementes e colocando então sementes em vários locais dessa nossa mata de cocais. A transição Amazônia-Cerrado, então ela fica aqui nessa área. Para cá eu tenho minha região norte, tenho a minha floresta amazônica. Aqui dá pra gente ver a posição no Brasil, ó. Para cá eu tenho meu Planalto Central, tenho então o meu Cerrado. E aqui eu tenho essa área de transição Amazônia-Cerrado. É uma área que é muito ameaçada pelas fronteiras agrícolas que estão aumentando a cada dia. Então, buscando áreas para a agropecuária, eu vou desmatando essa área. Aqui eu vou ter então espécies vindas da Amazônia, espécies vindas do Cerrado e tem uma transição aqui. Uma determinada porção é chamada de mata seca ou mata mesófila, semidecídua. Semidecídua porque algumas espécies perdem as folhas no período da seca. Vejam, ela não é tão umidona como a Amazônia e o Cerrado ele tem aquele nosso período de seca prolongada, né? O Cerrado geralmente tem 2 estações, seca e chuvosa, então ela sofre essas 2 influências aqui, tá? Eu tenho manchas mais florestais, características ao Cerrado, e manchas mais amazônicas, né? Então, normalmente, onde eu tenho mais mata é cercando cursos de água. Por quê? Porque a água, aquela umidade presente, ela acaba permitindo o crescimento, então, de vegetais maiores, de grande porte. Bom, a minha transição Cerrado-Caatinga, então aquelas manchas ali, eu percebo, olha, um cerrado mais ralo aqui, até a minha transição para Caatinga. Vejam aqui a minha Caatinga que perde folhas, né? Presença de cactáceas. Então eu vou ter ao longo desse trajeto uma transição, espécies de cerrado, espécies de Caatinga. O clima vai ser então mais seco que o cerrado, um solo mais ressecado, mas ele não é tão seco quanto a Caatinga. Eu tenho uns períodos de chuva mais intensos, tá?
Árvores acabam perdendo as folhas, então eu tenho muitas plantas que são decíduas e semidecíduas, perdem as folhas no período da seca, lembrando que perder a folha é uma adaptação a que eu tenha, evite a perda de água por transpiração.